Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Princípio Vital. Vamos falar dos seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, inteligência e instinto. E nós vamos começar, evidentemente, por seres orgânicos e inorgânicos. Todos os dias nós temos uma gota de Espiritismo. Hoje nós leremos as questões 60, 61 e 62 de O Livro dos Espíritos, e nós estamos utilizando essa tradução da editora M. Então seja muito bem-vindo, vamos lá. Bom, antes da questão 60 tem uma consideração de Kardec, aqui em seres orgânicos e inorgânicos. Vamos começar. Os seres orgânicos são os que trazem em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados pela simples agregação da matéria. Tais são os minerais, a água e o ar, etc. Bom, aqui tem um pequeno porém, que já há estudos, isso aqui foi em 1857, não podemos esquecer, mas na atualidade, estamos em 2022, já há estudos que mostrariam que no caso da água especificamente, por mais que seja um mineral, a fonte agregadora das duas moléculas de hidrogênio com a molécula de oxigênio seria um princípio vital, também seria um princípio vital, ou um fluido vital, que uniria essas moléculas de hidrogênio e de oxigênio, tanto que a água acaba absorvendo, por exemplo, quando a gente faz uma prospecção na água e fluidifica a água, ela se torna um fluido terapêutico, ela adquire as propriedades curativas, por exemplo, né? Quando a água é exposta a palavras com a intenção de amor, gratidão, obrigado, etc., palavras nobres, digamos assim, que ensejam sentimentos nobres, ela realinha os seus cristais, e esses cristais tomam formas muito belas, inclusive quando se trabalha com a palavra amor no sentido fraternal, não no amor sexual, enfim, mas no amor fraternal, ela toma um formato de cristais muito bem alinhados com algo central que se assemelha a um facho de luz, o que é muito interessante isso, mostrando que a água tem propriedades além daquelas de simples mineral, de simples agregação de matéria, que ela pode ter, ou há indícios de que tenha também fluido vital, também princípio vital. Daí a importância da água para os seres vivos da Terra, né? Estamos falando especificamente da Terra, mas essas propriedades, inclusive da água, no que diz respeito à umidade relativa do ar nas colônias, vem já abastecida, já cunhada em alimentos, através da absorção pelo perispírito da umidade relativa do ar, se tem os nutrientes necessários para a sobrevivência desse corpo material chamado perispírito. Então, tem algumas coisinhas que a ciência já vem revelando agora e que já vão complementando o Livro dos Espíritos, o que é maravilhoso nessa doutrina espírita extraordinária, que tem a ciência sempre corroborando ou trazendo novas informações que corroboram também para a sua excelência como uma doutrina religiosa, filosófica e científica. Isso é muito interessante. Vamos lá então. Questão número 60. A força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? Aqui é a força que une os elementos, tá? Resposta: sim. A lei de atração é a mesma para todos. O que é que mantém, por exemplo, os prótons e os nêutrons no núcleo do átomo, unidos? Uma força, e essa força, quando trabalhada, essa força, quando instigada, essa força, quando potencializada e que libera os prótons dos nêutrons, estamos falando da bomba de prótons, certo? Estamos falando de bomba atômica. É uma força gigantesca que está
ali no núcleo do átomo que mantém os prótons e os nêutrons unidos. Essa força a gente não entende ainda, estamos no século XXI, e a gente não entende exatamente como ela funciona, embora consigamos manipulá-la, né? Mas através daquilo que se convencionou chamar de energia nuclear, ela parte sempre dessa força muito grande, essa força de atração, essa lei de atração, essa força de atração que mantém, por exemplo, os prótons e os nêutrons unidos no núcleo do átomo. Questão 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos corpos inorgânicos? A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos? Resposta. É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. O que é animalizada nos corpos orgânicos? Ela tem ânimo, ela tem vida. Também se usa o termo animalizado para a planta. Certo? Só para a gente entender que há uma força vital ali. Quando você tem uma pedra, vamos pegar uma pedra qualquer, tá? Você tem ali quantos princípios inteligentes? Impossível de se contar. Ali tem uma infinidade de princípios inteligentes que estão junto, agregado ao fluido cósmico universal e à matéria, e que estão formando o reino mineral que a gente conhece, tá? Num determinado momento, esse princípio inteligente ele é pinçado, ele é retirado, ele é individualizado e começa então o seu estágio de crescimento, passando pelo reino vegetal, depois reino animal, depois reino nominal, certo? Bom, esse princípio inteligente, quando ele chega no reino vegetal, ele é praticamente único ali operando e tentando um movimento qualquer, tentando sobreviver, buscando sobrevida, ali ele é praticamente sozinho. Depois ele começa como que a gerenciar uma série de outros princípios inteligentes que estão agregados ainda em matérias comuns, em matérias simples. Quando eu, espírito, estou encarnado como ser humano, já como ser humano, estou encarnado, quantos princípios inteligentes existem dentro do meu corpo que já estão individualizados com matéria, com fluido vital? Vírus e bactérias boas ou ruins que estão no meu corpo, são todos princípios inteligentes individualizados que estão ali. Quer dizer, eu gerencio um grupo gigantesco de princípios inteligentes que formam o meu corpo físico. Certo? Então é um ninho de mafagafo. A gente vai chafurdando e vai vendo a grandeza da criação divina muito mais ampla, se é que pode usar o amplo para grandeza, mas a história da divindade, o que diz respeito a Deus é muito mais elevado, muito mais abrangente, muito mais grandioso, é a palavra que eu queria, do que a gente pode supor, dizendo, por exemplo, apenas que Deus é perfeito. É muito pouco para aquilo que realmente representa a divindade, de acordo com tudo isso que a gente está vendo. Né? Questão 62. Qual a causa da animalização da matéria? Resposta: sua união com o princípio vital. Bom, então vamos lá. O princípio vital vem do fluido cósmico universal, que é matéria também, certo? Que é matéria também, como a matéria inerte que a gente conhece. Então Deus criou o princípio inteligente, o fluido cósmico universal, que é matéria, e a matéria propriamente dita. E do fluido cósmico universal é que advém, por exemplo, o fluido vital ou princípio vital. Se utiliza o nome que quiser. Normalmente algumas publicações falam em fluido vital, outras publicações em princípio vital. O fato é, por exemplo, só para a gente entender, a grosso modo, quando nós vamos nascer, vamos falar agora do ser humano, quando nós vamos nascer, vamos reencarnar, então nós recebemos o nosso planejamento encarnatório, dependendo da nossa evolução, nós participamos da elaboração dele, ou não. Às vezes só assistimos aquilo que espíritos mais evoluídos, notadamente o nosso guia espiritual, que outras religiões chamam de anjo da guarda, está participando junto com os dirigentes da colônia, os responsáveis pelo departamento de reencarnação.
esse planejamento encarnatório ele é enviado para a unidade da divina elevação, no caso de Alvorada Nova, e aí Jesus autoriza ou não, faz as modificações necessárias, que ele achar, que ele nos conhece muito melhor do que a nós mesmos, né? E aí faz as atualizações necessárias, devolve e a gente então vai encarnar. De acordo com aquele planejamento encarnatório, quem a gente vai encontrar, as decisões que a gente pode tomar aqui ou não, a gente vai falar mais sobre planejamento encarnatório nos próximos vídeos também. De acordo com a necessidade desse planejamento encarnatório, é como se fosse assim, tá? Estou fazendo aqui a grosso modo. Então para cumprir todas essas etapas aqui, passar por todas essas provas, passar por todas essas expiações, tendo a possibilidade de passar pelo amor sem sofrimento, tomando as boas escolhas ou más escolhas, enfim, Fábio, você vai precisar de 100 anos terrestres, um exemplo, tá? Então eu vou receber, quando for unir o meu perispírito, o meu corpo espiritual, ao grupo de aproximadamente 100 células-tronco lá no ventre da minha mãe, o que vai unir, o que vai grudar, o que vai costurar, o que vai pregar, enfim, o que vai unir, vai prender o meu cabo prateado, vamos dizer assim, do meu perispírito, lá nesse grupo de aproximadamente 100 células-tronco, é o fluido vital, ou princípio vital. E esse princípio vital, ou fluido vital, ele tem o tamanho, a densidade da quantidade de anos que eu preciso para cumprir a minha tarefa aqui, certo? Por isso que é tão complicado, por exemplo, o suicídio, porque no suicídio você acaba extirpando a sua vida, mas tem fluido vital, você vai continuar preso ao corpo, você vai continuar encarnado, malgrado o seu corpo ter morrido. Daí os sofrimentos tão difíceis que, via de regra, eu falei todos? Não. Via de regra, as pessoas passam por conta do suicídio. Então, o fluido vital, ele é o que animaliza, o que dá vida à matéria. E para que a matéria tenha essa vida, eu preciso ter um princípio inteligente ali, ou espírito. O princípio inteligente ou espírito são coisas diferentes, presos, utilizando esse fluido vital, esse princípio vital, para que a matéria seja então animada. Certo? Não vou entrar no mérito do vidro, que é uma matéria feita a partir da areia, mas que ele está em movimento, está derretendo o tempo todo e teria umas propriedades diferentes, seria um líquido não newtoniano. Não vou entrar nesse mérito, mas existem coisas além daquilo que foi falado aqui, né, que a gente não tem necessidade exatamente, porque o objetivo do nosso estudo do Livro dos Espíritos é entender a grandiosidade dessa obra e trazer o máximo possível para que isso nos ajude a evoluir. Para que isso nos ajude a evoluir. Tem certas coisas que a gente vai ficar só na teorização e que a ciência está aí para fazer o papel dela, certo? Então esse é o nosso objetivo. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma Gota de Espiritismo, a gente volta amanhã com mais informações. Um beijo para você que fica. Tchau.